Olá, boa tarde. Hoje é dia 1º de dezembro de 2020. Fala de Curitiba, Paraná. Você está no canal Fruto da Videira, tá? Aproveita, dá aquele joinha, aquele like para ajudar o canal a crescer e compartilhe esse vídeo se você acha que ele foi relevante para você, ok? Queria falar para você uma palavra que está em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1, tá? Só vou tirar o som aqui para não tocar nada. A partir do versículo 1. Então o rei Acabe, rei de Israel, tá? Contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Para você entender aqui, eu não vou falar a história inteira, mas um capítulo antes, o que tinha acontecido? Ele tinha desafiado 450 profetas de Baal, que era um falso deus, e houve um desafio ali entre eles, que montaram um altar ali com pedras, né? E molharam lá a oferta, no caso o animalzinho morto. E Elias falou: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Isso na frente de todo o povo de Israel, e o Acabe tirando sarro da cara dele. E logo depois que Deus respondeu com fogo a oferta, o holocausto, né, de Elias, daí ele foi lá e matou todos os profetas, tá? Então Jezabel, ela era uma adoradora de Baal, que é um falso deus. Algumas coisas, Baal era um deus da fertilidade, tá? Fertilidade também das colheitas. E o Acabe, ele se aliançou, ele casou com a Jezabel. Então, na verdade, o Acabe já não era um rei muito sábio. O pai dele também não foi um rei muito bom de Israel. E ele se aliançou com uma mulher que não era temente a Deus. Então, que na verdade, quem governava era a Jezabel, tá? E a Jezabel, ela perseguiu e matou todos os profetas de Deus. O único que tinha sobrado nessa época era o Elias. Então, como eu falei aqui, versículo 2: diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com que a tua vida o que fizeste com os profetas. Então é assim, gente. Aqui Jezabel era uma mulher, mas era influenciada por demônio, tá? Por um demônio chamado Baal. Às vezes pessoas influenciadas por demônios, ou o próprio demônio, ou alguns demônios, eles ameaçam você dizendo que você não vai conseguir, dizendo que você vai ser destruído, dizendo aí que você vai ficar doente, né? Fazendo ameaças para você, porque o demônio ele vai na tua mente. Não sei se você sabe, a palavra fala sobre o capacete da salvação, né? Esse capacete é um capacete espiritual, né? Que entre outras armas, que tá lá, eu acho que, se não me engano, é Gálatas. Eu sempre confundo Gálatas com Efésios. E você tem que pedir esse capacete para que esses pensamentos de Satanás, de derrota, de desgraça, não entrem na tua mente, porque você sabe que funciona assim, né? O diabo, ele não pode pensar, ele não entende ele não pode entrar na tua mente e ver o que você está pensando. Quando você ora em línguas, ele não entende o que você fala, tá? Mas ele pode entrar com ideias na sua mente, da mente desce para o coração, e do coração, a palavra diz que a boca fala que o coração tá cheio. Então, se você já é aquela pessoa que está falando que esse ano aí foi uma desgraça, eu tô vendo que daqui a pouco eu vou me contaminar aí com coronavírus, eu vou trazer para dentro de casa, você já tá com aquele pensamento, você já tá com o coração cheio de coisas erradas. Mas a palavra diz que aqueles que temem o Senhor, o anjo do Senhor, Salmo 34, o anjo do Senhor protege e acampa em volta daqueles que o temem, né? Salmo 91 fala que nenhuma praga, nenhuma doença vai chegar à tua casa, né? Não vai atingir nem você e tua família. Mas enfim, então só tô dando essa explicação para você entender aqui, porque ela foi na mente do Elias, na verdade. Ela mandou um mensageiro, ela não mandou, veja, olha que coisa interessante. Ela mandou um mensageiro para falar que no outro dia ele ia morrer. Ela não mandou soldados atrás de Elias. 3. Assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. 4. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada
e foi um dia de caminhada sentar-se debaixo de um pé de giesta, ou algumas traduções falam zimbra, que eu estou lendo aqui em King James, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor Yahed, retira-me a vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Por que ele falou isso? Ele estava cansado, ele tinha acabado de passar, ele foi o profeta que Deus falou para ele profetizar que por causa da idolatria de Israel, idolatria do próprio Acabe, Israel ia passar um período sem chuva de 3 anos e meio, tá? E ele também, né, passou esse período, foi difícil. Depois ele tinha, aqui um capítulo antes, ele tinha matado, na frente de todo o povo, tinha vencido através da fé, né, através da resposta com fogo no holocausto, da oferta dele, 450 profetas de Baal, assim, todo mundo fazendo fervo ali, imagine. Só que daí quando ele já estava desgastado, então a gota d'água para ele foi o que? Quando a Jezabel chegou e falou assim: meu, eu vou te matar. Ela não mandou soldados para matar ele, mas ela ameaçou ele. Ele já estava desgastado, né? Então, quando ele chegou ali para debaixo dessa árvore, ele falou: Senhor, eu não aguento mais. Talvez você esteja passando por isso. Talvez no teu casamento você não esteja mais aguentando mais essa situação. Talvez na tua empresa você não esteja mais aguentando essa situação. Talvez no teu ministério você não esteja mais aguentando essa situação. E você está falando: Senhor, me leva porque eu não tenho mais nada para produzir aqui, não aguento mais. Você está sendo perseguido por um demônio, tá? De repente pode não ser o demônio de Jezabel, que a Bíblia fala sobre o espírito de Jezabel, né, no Apocalipse, mas por outro demônio ou pelo próprio Satanás. Então o que aconteceu? Deitou-se ali mesmo, sobre a giesta, mas eis que o anjo do Senhor o tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Eu vou pular um pouco os versículos para você entender melhor. Daí ele deu água, deu um pão lá pro Elias, ele se alimentou, tá? Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites até ao Sinai em Herobe, o monte de Deus. Então, como que eu me fortaleço? A palavra diz que a água, né? Que a palavra é água viva. Então, se você está fraco, eu estou falando assim situações que aconteceram comigo. Gente, eu sou sincero, tem semana e dia que eu não tô afim de orar. Mas daí, o que eu faço? Eu fico ouvindo palavra. Tem semana que eu não tô afim de ouvir palavra, mais hora. Tem semana que eu não tô afim de... Isso é normal com todo mundo, gente. Eu não vou dar uma de mega santo aqui, dizer que eu sou o grande homem de Deus, que eu sou o homem profecia, que vai abrir o 67º livro, o livro de uva, porque vai mudar a história. Não, não é, gente. Tenho natureza adâmica, pecaminosa como você. Me canso também às vezes não tô afim de orar, e eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu tenho que ser sincero com você aqui, porque a palavra diz que as mesmas aflições que você passa nesse mundo, Jesus falou, os irmãos também passam, entendeu? Então não é só com você. 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho pelo Senhor Yahed, Deus dos exércitos. Portanto, os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares, mataram os teus profetas ao fio da espada, e eu fiquei solitário. Restou somente eu, e agora procuram também me tirar a vida. Então você veja que não eram os inimigos, era o povo de Deus. Às vezes você talvez esteja passando numa época da tua vida, tá? Tem um ditado popular que fala assim, que é melhor você estar só do que mal acompanhado. Cara, se você tá só, é Deus colocando você na caverna. Se Deus está afastando pessoas até queridas de você, é porque, por exemplo assim, se você tá com um dispositivo de celular, tá? Você não está com fone de ouvido. Se você estiver no meio de um lugar com muito barulho e alguém mandar um áudio para você, você não vai conseguir ouvir. Você vai ter que se afastar lá pro estacionamento ou para outro lugar quieto para poder ouvir o áudio. E foi o que aconteceu com Elias. Deus recomendou a ele que fosse ali. Ele foi para a caverna com instrução de Deus, porque ali era só ele e mais nada. Não tinha mais um raio de quilômetros, não tinha mais ninguém. Aí ele ouviu a voz de Deus. Então você de repente pode estar passando um período
em que as pessoas se afastaram de você, parece que ninguém te ama, assim, ninguém te quer, mas não é. É Deus botando você numa caverna para você poder ouvir a voz e as instruções dele, tá? 14. Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo. Falou de novo, né? Do Senhor e a ré, do Senhor dos Exércitos. Portanto, os aliados abandonaram a aliança, desfrutaram dos altares, procuraram tirar minha vida. Então o Senhor... Ah, tá. 15. Então o Senhor Deus lhe orientou: vai, retorna por onde vieste, para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, ungirás a Azael como rei da Síria, tá? E para terminar, 18. Mas pouparei em Israel 7.000 homens, homem no sentido genérico, homem e mulher, todos os joelhos que não se dobraram no dia de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o reverenciaram, suas imagens beijando-as. Está falando do povo de Deus, gente. Ainda tem gente dentro do povo de Deus que não se dobra. Ainda tem gente dentro da sua igreja. Ainda tem gente de Deus no seu convívio familiar, convívio de amizades, que não estão se dobrando, não estão declarando derrota, não estão falando, não tem jeito, as coisas são assim mesmo, deixa a vida me levar. Não estão falando, é segunda onda de coronavírus. Eu não estou falando que o vírus não existe, mas eu estou falando que a palavra diz isso. Eu vou até falar para você isso aqui. Por que eu trabalho com um aplicativo? Tem uma distância de 50 centímetros passageiros, tá? Mas Deus me deu uma palavra no começo da pandemia. Não é isso. No começo da pandemia, tá? Claro, eu uso, segundo a lei do homem, eu uso máscara, né? E uso álcool gel porque, né, é uma ordenância ali, né? E mas perguntar para mim se eu tô preocupado, não estou. Por quê? Tá? Êxodo 15, 26, que falando sobre essa pandemia, sobre se você está preocupado em pegar o corona, mas preste bem atenção, tá? Existe um como que você não vai pegar, tá? Não é simplesmente fazer um monte de besteira, ficar pecando a torta direita deliberadamente, achando que Deus vai, né, vai ser bonzinho assim e vai proteger você. Êxodo 15, 26, declarando: se ouvires atentamente a voz de Yahvé teu Deus, primeiro você tem que escolher ouvir a voz de Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e se deres ouvidos aos teus mandamentos e guardarem todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios no mundo, pois eu sou Yahvé, aquele que te restaura. Gente, como eu falei, eu não tô falando pra você não usar máscara, não tô falando pra você não passar álcool gel, mas você tem que sair para trabalhar. Tem muita gente que tá com medo de ir na igreja, mas vive no parque. Não tô criticando ninguém, mas você tá entendendo? Tem gente que, não, eu vou na igreja, é uma desculpinha assim, entendeu? Tem muita gente que não quer ir no mercado, mas vai visitar, vai comer churrasco com os amigos, entendeu? Qual que é a ordem? Não haver aglomeração, entendeu, gente? Então, a palavra diz em Romanos 13, eu acho que é o próprio versículo 1, que toda autoridade é instituída por Deus, né? Então é assim, se a autoridade, que é o prefeito de Curitiba e os legisladores, falaram que não pode haver aglomeração, teve uma época aqui em Curitiba que não foi proibido de abrir as igrejas fisicamente. Teve igreja que abriu e fechou, e logo em seguida fechou. Por quê? Porque desobedeceu a autoridade que foi instituída por Deus, tá, gente? Então, onde é que eu quero chegar com esse vídeo? Você não é o único que está sendo perseguido. Deus, de repente, está botando você numa caverna, completamente isolado ou isolada, separado de todo mundo, num silêncio, para que você possa ouvir a voz dele. Não temas, porque eu sou teu Deus. Não te assombres, porque eu sou contigo. O livro de Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tenha
bom ânimo. Isso aí, galera, vamos pra frente agora. Esse ainda é o primeiro dia do mês de dezembro de 2020. O ano não acabou, o ano acaba dia 31 de dezembro às 11h59. Deus pode fazer muita coisa ainda esse ano por você. Pode virar teu cativeiro, como virou o cativeiro de Jó, que passou por coisas muito piores do que você talvez esteja passando. Beleza? Compartilhe esse vídeo, tá? O máximo que você puder, se você assistiu até o final. E se ele edificou, se ele te ajudou de alguma maneira, você acha que vai ajudar outras pessoas, tá? E continue na caminhada. Se você está cansado, peça para Deus te dar um alívio. Peça para Deus te colocar numa caverna para que você descanse, para que você entenda as instruções que Ele está mandando. Ok? Deus abençoe em nome de Jesus e amém.